Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao Perfil. Nós estamos dando sequência a essa série especial de entrevistas com pré-candidatos a prefeito de Caratinga. Luana, mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigada, Elza, mais uma vez. Estamos aqui novamente para sanar as suas dúvidas dos nossos internautas que enviaram as perguntas para a gente hoje, né, Elza? E você está gostando do projeto? Está gostando dessa nova empreitada? Estou adorando. E também vim avisar que vai ter muito mais coisa pela frente, além do podcast, né, não? Exatamente. Pois bem, hoje estou recebendo um convidado que é professor, tem um currículo extenso que eu vou deixar para ele mesmo falar, porque é muita coisa, e colocou o nome à disposição como pré-candidato a prefeito de Caratinga. Agora, falando aqui na câmera aberta, vocês já estão vendo aqui à minha frente, Pedro Leitão, professor Pedro Leitão. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, por ter tirado um tempo na sua agenda, vindo até o estúdio, responder as nossas perguntas, as perguntas dos internautas, a gente agradece muito. Eu que agradeço o espaço, Elzo, por esse convite, você e a Luana aqui no Perfil Podcast. É sempre um espaço para a gente poder levar até a cidade, né, o que a gente pensa sobre a cidade nessa pré-campanha, porque é muito importante, quanto mais informação, melhor a decisão. Exatamente. Pedro, antes da gente entrar nas perguntas, eu vou te fazer algumas perguntas, também tem as perguntas dos internautas que a Luana vai te repassar. Eu quero te pedir primeiramente para fazer uma breve apresentação. Quem é o Pedro antes de entrar na política, né? Quem é o Pedro cidadão, empresário, professor? Olha, Elza, o Pedro nasceu aqui em Caratinga, né? Filho do Cláudio e da Jane, que também nasceram aqui em Caratinga. Veio da família Coutinho, que é uma família de serviços prestados da cidade, família Leitão também. E construí minha vida aqui, saí com 14 anos para estudar fora, entrei num banco com 17 anos, fui selecionado para ser trainee de gerente e cheguei até a gerência no banco. Fiz a minha formação em Belo Horizonte, formei em 2 cursos superiores, fiz mestrado, doutorado, voltei para Caratinga para convite do meu pai para iniciar o projeto da Docto. Então nós fizemos a expansão da instituição, participei de toda a expansão, levamos para 15 cidades, são 20 mil alunos, então fiz toda essa expansão. E o Pedro, que entrou na vida pública aqui em Caratinga através da Secretaria de Educação. A educação sempre foi uma paixão minha, da minha família, e foi através da Secretaria de Educação que eu conheci a gestão pública. E aí tive essa experiência. E depois dessa experiência de conhecer toda a educação pública de Caratinga, de fazer uma grande mudança aqui, de elevar todos os indicadores de qualidade, aumentar a rota de transporte escolar, de merenda escolar, de qualificação de professores, a gente viu o que dava para fazer. Então eu continuei na vida pública e cheguei até o cargo de secretário de Estado de Minas Gerais. Pude rodar o estado inteiro, conhecer outras realidades, me relacionei, né, com toda a classe política também e vi o que a política pode fazer. E aí, então, tomei a decisão de ser candidato a deputado federal e tive a maior votação que um filho de Caratinga já teve. São 42 mil votos, né, no estado inteiro, primeira eleição, que eu fiquei muito grato, né, e aqui na cidade eu fui o candidato mais votado em todos os candidatos. Isso me trouxe uma grande responsabilidade, né, com essa cidade, né, um compromisso e uma gratidão muito grande. E aí é por isso que eu estou aí nessa caminhada. Muito bem. Com esse currículo extenso, né, já ocupou cargos importantes no Secretariado de Minas. Eu quero te fazer a primeira pergunta. Por que você decidiu ser candidato? Por que você quer ser prefeito de Caratinga? Porque Caratinga precisa de prefeito, para começar. Essa é a cidade que eu nasci, eu tenho um carinho enorme com Caratinga. A cidade que eu crio minha família, né, que meu filho, eu tenho um filho de 6 meses. Então, ano passado, quando eu peguei ele no colo e cheguei na janela do hospital, eu fiquei pensando muito no Gabriel, qual a cidade que ele vai encontrar. E a sensação que a gente tem é que a cidade foi melhor do que hoje. A gente olha e fala que Caratinga é uma cidade que o seu passado é mais glorioso do que o seu presente. Que em questões de segurança pública, de limpeza pública, de desenvolvimento, a cidade parece que está estagnada. E eu, com essa trajetória que acumulei, eu não podia nesse momento virar as costas para a cidade. É um dever cívico e eu senti como um chamado, eu tinha que colocar meu nome à disposição. Seria muito cômodo eu continuar na faculdade, no meu cargo e ficar criticando a cidade, ficar vendo as coisas que não estão bem.
É uma sensação, Elcio, de quem olha para a parede e vê um quadro torto. E ao olhar esse quadro torto, a gente não consegue segurar. Você quer consertar as coisas, você quer dar sua contribuição. Mesmo sabendo que não é fácil, mesmo sabendo que é complexo. Mas eu acredito que essa cidade pode ser muito melhor do que é. Certo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Na verdade, eu quero que você me responda como munícipe, como cidadão caratinguense. Na sua visão, a atual administração é uma administração positiva ou não? Eu acredito que tudo tem dois lados, né? Eu acho que a administração ela avançou em algumas coisas, mas o que acontece hoje é que é uma administração que está muito distante das pessoas, que está distante dos problemas. A gente não se sente representado, e eu falo isso não só como morador da cidade. Eu falo isso como quem roda o estado inteiro e muitas pessoas me veem às vezes como alguém de Caratinga e não vê a interlocução da cidade. Eu falo isso porque nós temos uma cidade de 87 mil habitantes que ficou fora da área da Sudene. Isso é falta de representação política, isso é falta de força política. E quando a gente vê os problemas da cidade, mas não vê que o prefeito está perto, que o prefeito está envolvido, quando a gente vê um evento de 7 mil pessoas da área gospel, por exemplo, lá na UNEC, e não vê o prefeito lá prestigiando, isso acende um alerta. Então, eu acredito que hoje, olhando para o futuro, né, eu acho que a administração pode ter erros e acertos, como todas, mas o que a gente precisa agora é cuidar mais da cidade, é estar mais presente, é enfrentar os problemas, é ter mais representação. Ok. Uma das áreas, talvez, a que você mais tenha conhecimento seja a educação, porque você já atua, né, nesse segmento há muitos anos. Mas eu quero pontuar uma área a qual as pessoas recorrem muito a mim, eu já até disse isso em algumas outras reportagens, porque assim, a frequência é tanta que acaba chamando a atenção a mais do que de repente alguns outros segmentos. A questão da área de saúde em Caratinga. Não sei se você já acompanhou, mas vira e mexe eu estou lá na UPA porque as pessoas me chamam para atender uma demanda. E ontem eu vi um vídeo, até de um vereador que eu não tinha visto ao longo desses todos os anos, mas ele gravou um vídeo talvez defendendo a hipótese de um segundo andar na UPA. Enfim, a área da saúde em Caratinga está deixando muito a desejar para o pessoal que precisa da saúde pública. O que você entende que pode ser feito para, pelo menos, melhorar uns 90% o que está hoje nessa situação? Olha, Elcio, como você disse, é a minha área da educação, mas eu procuro aprender muito, né? E eu acho que quando a gente se propõe a ser pré-candidato, a gente tem que estudar e tem que ver e analisar os problemas com profundidade. Então eu tenho conversado muito com as pessoas reclamam do atendimento que não está legal, elas reclamam que às vezes não tem vaga para internação, reclamam dos especialistas e de outro lado, né, você tem uma equipe que está sufocada, que às vezes não é valorizada, que às vezes não tem apoio. Eu conversei com funcionários, que eu nem vou citar o nome nem o lugar, mas que tirou do próprio bolso para comprar remédio para as pessoas. Então isso é grave, mas vamos lá, vamos aprofundar nessa questão. Os indicadores também não estão bem. Os indicadores da saúde do município, para a gente ter uma ideia, de 853 municípios, num programa que avalia 7 indicadores, que é o Previne Brasil, agora até foi mudado em recente portaria, ele analisa 7 indicadores e ele dá uma nota. Então de 853 municípios nós temos 728. Caratinga não pode ficar nessa posição. Caratinga merecia uma estrutura hospitalar mais robusta. Isso é fácil de fazer? Não, mas isso precisa de dinheiro. E dinheiro, recurso, investimento é com força política, é cobrando. Eu não vejo a representação nossa cobrando recurso. Se eu for prefeito dessa cidade, eu falo o seguinte, o que eu quero do Nicolas, do Ercílio, do Cleitinho, do Rodrigo Pacheco, do Lula ou do Bolsonaro, é saber qual que é o Pix que eles vão mandar para Caratinga para resolver o nosso problema de saúde. Porque isso resolve com recurso. Mas isso precisa de articulação política. Então, você falava da UPA, eu vejo seus vídeos lá, sentindo a dor das pessoas. Então, você sabe muito bem, Elcio, que quando a gente tem um problema de saúde, é um problema que afeta a família inteira. Afeta até o seu psicológico, não é só da pessoa que tem um problema de saúde.
E nesse momento a gente quer acolhimento, atenção, e isso dá para fazer melhor. A atenção básica pode ser melhor, esse primeiro atendimento pode ser melhor, mas isso é com recurso. E olha, a gente está deixando de receber muitos recursos porque não estamos batendo as metas que o Ministério da Saúde exige que a gente bata para poder receber recurso. Eu tive com um prefeito de uma cidade de Minas que a gente foi lá no Ministério e ele saiu de lá com 10 milhões de reais para investir fora custeio. É saber bater na porta certa, é ter relacionamento. Eu acho que a nossa cidade está precisando disso. E acredito que a gente vai resolver todos os problemas da saúde? Não vamos resolver todos, mas dá para melhorar. Ótima resposta. O bom de ter um programa livre, independente, é que a gente pode opinar também. Ótima resposta. Sim, a gente analisa de todos os prismas, né? Afinal de contas, nós também votamos, nós também temos somos nossas ministros. curiosidades. Verdade. Então a gente pode opinar também. Aqui é livre, aqui é à vontade. Pedro, várias pessoas mandaram perguntas. Ótimo. Para você, a Luana vai te fazer algumas delas agora. E eu não sei de nenhuma, tá? Fique claro. Exatamente. É na lata. Todas as perguntas enviadas, pessoal, nenhum dos candidatos, pré-candidatos, tiveram acesso a elas antes. E elas serão feitas da maneira que chegaram para a gente aqui. Exatamente. E foram muitas na área mesmo da educação. Bem interessante. Pedro Leitão, me chamo Sandra, eu sou funcionária pública, da área da educação. Eu gostaria de saber o que você tem a oferecer, para nós, monitores e assistentes, porque estamos sofrendo com esgotamento físico e psíquico por sobrecarga de trabalho. Olha, muito boa essa pergunta. Quando eu fui secretário de Educação, a gente tinha um modelo ainda de creche. E a gente brincava que, embora a creche era importante, mas era quase como se fosse um depósito de criança, porque você colocava lá as crianças e não tinha um preparo. E a gente instituiu essa questão dos monitores. A gente precisava qualificar um profissional e eles são muito importantes. Agora, a gente tem que entender que é preciso ter um número de criança por monitores. É preciso ter qualificação para esses monitores. Quando ele atende uma criança atípica, ele precisa de uma orientação, como atender, o que fazer, né? Porque essa sobrecarga não pode vir e ficar só com o profissional. Então, eu digo o seguinte, a gente tem que construir as soluções juntos. É preciso ouvir os monitores, é preciso conversar com eles. É preciso ver se a gente precisa de mais monitores, se a gente precisa de qualificação, se a gente precisa de organização, se a gente precisa buscar recurso fora para poder investir, se a gente precisa de mais estrutura na creche. O mais importante que eu acho é saber o seguinte, uma mãe não pode deixar de trabalhar porque não tem vaga para o seu filho, para ela ir trabalhar tranquila, sabendo se ele está bem ou mal cuidado. Então, quando a gente está numa prefeitura, quando a gente está à frente de uma secretaria de educação, nós temos que se colocar no lugar das pessoas. Eu acredito, só respondendo então a Sandra, dizer, Sandra, é muito importante que a gente esteja perto, que a gente visite todos os centros de educação infantil, que a gente entenda a rotina de trabalho para a gente identificar o que precisa ser feito para a gente não ter essa sobrecarga. Muito bem, tem mais perguntas, né? Tem, a próxima pergunta é da Viviane Angélica, do bairro Esplanada. Candidato, como você está ligado diretamente na área da educação, eu gostaria de saber se você tem planos específicos para essa área na cidade de Caratinga. Olha, a cidade de Caratinga, eu sou apaixonado por educação, é obsessão para mim. Eu nasci praticamente numa sala de aula, meu pai é professor, meu avô era professor, meu avô foi salvo pela educação porque ele era analfabeto até os 11 anos de idade, então ele lavou o banheiro para estudar. A educação sempre fez parte da nossa vida e eu vejo todo dia o milagre que a educação faz. Então, assim, só fazendo essa introdução, eu tenho um carinho muito grande com essa área. E eu sei que a mágica da educação ela acontece com os professores, monitores e funcionários participando do projeto educacional. Eles têm que ter voz ativa, eles têm que sentir orgulho do que fazem, porque isso é que vai fazer com que a educação aconteça de verdade. Agora, lógico, a gente tem projetos, por exemplo, de melhorar a questão do transporte escolar, eu acho que mapeamento de todas as rotas e ver. Mas mais do que isso, a questão da merenda escolar, de realmente voltar a ter o produto do produtor direto lá da agricultura perto, né, da cidade,
para a escola, que é o PA, o Banco de Alimentos, e eu acredito muito na qualificação. Eu estou batendo muito nessa tecla porque o mundo está mudando muito rápido e a gente precisa atualizar os profissionais. Valorizar um profissional não é só pagar bem, nós temos que pagar bem, pagar em dia, isso faz parte. Mas o profissional de educação, ele precisa ter acesso ao conhecimento atualizado. Ele precisa ser valorizado, a gente precisa incentivar quando ele faz a coisa certa. A gente tem que ser o primeiro a bater palma, porque a rotina é pesada, sabe, Elson? Então, a gente está perto para poder dizer, olha, o que você está fazendo é importante. Mostrar para o município quem são os nossos profissionais. Nós temos uma equipe muito boa na Secretaria de Educação, que precisa eles terem voz, né? Voz ativa, sem perseguição, né? Porque, na verdade, quando a gente entra lá, todo mundo tem que ser considerado. Com certeza. Agora eu tenho uma pergunta, foge um pouquinho do nicho da educação. Da Andreisa Luiza, ela é do distrito de Santa Luzia e a pergunta é: Pedro Leitão, hoje nosso distrito vive em total abandono pelo atual governo. Quais são seus projetos para o nosso distrito, sendo um dos maiores responsáveis do comércio de café? Muito boa essa pergunta lá de Santa Luzia. Quando eu fui secretário de Agricultura, a gente até apoiou muito a associação ligada ao café lá de Santa Luzia. Eles realmente têm uma agricultura muito forte. Não só Santa Luzia, mas todos os nossos distritos. O que é importante, gente? Vocês estão vendo a cidade estrangulada do jeito que está? Vocês sabiam que para a gente ligar todos os distritos em asfalto até o asfalto mais próximo, são menos de 60 quilômetros? Eu estou falando de São Cândido, de Cordeiro, eu estou falando de Sapucaia, né, que já tem um acesso, mas estou falando de Santa Efigênia, Dom Modesto, Dom Lara, Santa Luzia, e é possível fazer isso. Nós temos que fazer projeto e bater na porta certa, é cobrar, porque se a gente tiver esse acesso aos distritos, Elson, o que a gente vai fazer? A gente vai melhorar a questão da produção, a gente diminuir o êxodo rural também, que fica inchando as partes periféricas da cidade. A gente melhora o acesso à saúde, a gente melhora o acesso à educação, a gente melhora a qualidade de vida e melhor, a cidade pode começar a crescer de forma mais organizada. Então, eu acredito que o acesso aos distritos seria o primeiro ponto que a gente tem que fazer de forma forte. Mesmo que a gente não consiga fazer tudo no primeiro mandato, mas nós temos que começar a fazer. Isso tem que ser uma obsessão. Não é só passar a patrola lá e ficar bom um mês. É resolver o problema. A gente merece isso. É isso que Caratinga precisa ver. Junto, a gente pode cobrar e a gente vai conseguir. Isso não é difícil, gente. É só bater na porta certa. É cobrar de quem precisa. De fato, os distritos, as pessoas dos distritos, né, Luana, têm reclamado demais de um certo abandono, deixaram de lado, não estão dando atenção. Inclusive, em Santa Luzia, recentemente fizeram um mutirão com caminhões e máquinas particulares, mais de 30 homens, para limpar a estrada de acesso, porque cansaram de pedir, né, ao poder público e juntaram eles mesmos. Eu prefiro fazer um mutirão e liderar aqui uma equipe, a gente ir lá em Brasília e cobrar das pessoas, cobrar do ministro o recurso que existe, que é fruto do nosso imposto, para poder não só asfaltar uma estrada, é isso que as pessoas precisam entender, é para poder alterar o processo de desenvolvimento da cidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente não está falando só de 60 km de asfalto, a gente está falando da vida das pessoas que quando chove fica difícil. Quando eu fui para Dom Lara aqui, é um buraco só. A pessoa fala que faz um tratamento de fisioterapia aqui na cidade, quando volta, está pior, porque é tanto buraco na volta que ela fala assim, olha, não tem condição, né? E muitos jovens preferindo morar na cidade porque não conseguem vir estudar e voltar. Muito bem. Mais perguntas? Temos mais perguntas. Essa é da Gláucia Paula, do bairro Santa Zita. Sobre as terapias de crianças com autismo, qual será o procedimento que pretende implantar para famílias mais carentes? Olha, eu tenho estudado muito essa questão, né, das crianças com autismo ou crianças também atípicas. E essa questão ela merece a gente debruçar sobre isso, mas mais do que isso, fazer um centro de referência, trazer profissionais capacitados para que a gente possa qualificar todas as pessoas a lidar com essas crianças, porque elas merecem um tratamento adequado, elas merecem uma atenção adequada.
Porque assim, a gente não pode cobrar do monitor que não teve qualificação para isso e achar que a responsabilidade é toda dele, né? Seria injusto. Então, eu acredito que a gente pode criar um centro de referência para que a gente possa, com o nosso conhecimento, mais o conhecimento de fora, saber lidar cada vez melhor com essa questão. Luana, tem mais perguntas, né? Mas eu vou... Você quer aproveitar o tema mudanças? Mudança. A Luana é excepcional. Vamos agradecer aqui a Transmobília. Claro. É fenomenal, tá vendo? Estamos falando de mudanças em prol da nossa sociedade, mudanças boas. Vamos falar também da Transmobília. Vamos agradecer qualidade, conforto. E você faz seu frete sossegado, a sua mudança, não é, Elza? Exatamente. Já fiz, eu recomendo também. Pois é, já fizeram minha mudança também. A Transmobília é uma empresa aqui de Caratinga, com sede também... com filial, aliás, né? Sede em Caratinga e filiais em Governador Valadares e Patinga, e faz a sua mudança para qualquer lugar do Brasil, transporta aí se tiver para transportar, né, para qualquer lugar do Brasil. E também o Vindes Plaza Hotel, inclusive o nosso estúdio é dentro do Vindes Plaza. Exatamente. Aqui em Caratinga. Deixo o meu abraço para o Sr. Jesus, Vindes Plaza Hotel, aqui em Caratinga e também em Patinga. Então, se você estiver passando pelo Vale do Aço ou aqui pela cidade das Palmeiras, hospede-se aí no Vindes Plaza Hotel, uma estrutura completa para receber você e sua família a qualquer momento, 24 horas por dia. Conforto, qualidade e acessibilidade. Viu como é que ela é fera? Ela já engaixou a palavra mudança e já fez o mexão. Eu tinha que lembrar dessa mudança. Toda vez eu... Demais. Mas a gente tem mais perguntas aqui, sim. Tem a pergunta da turma, né? Deixa eu pontuar uma questão aqui. Antes. Fica à vontade. Tem mais duas aqui para mim. É outra questão também que muitas pessoas já acionaram a imprensa para reclamar, e eu já vi de perto também, e realmente é algo assim, real que está lá escancarado para todo mundo ver. A questão do cemitério municipal São João Batista. É um local que está sendo alvo de muitas reclamações, e com razão, eu estive lá, vi de perto, parte do cemitério está deteriorado, tem túmulos lá que você vê restos mortais, assim, claramente. Inclusive, eu recebi relato de uma mulher do Espírito Santo que esteve aqui e visitou o cemitério. E ela viu essas cenas. Aí alguém aqui da cidade indicou a ela. Ela entrou em contato comigo. Eu até estive lá, fiz a reportagem. Mas é sempre assim, quando eu vou, no outro dia eles vão lá e resolvem. Mas aí passa um tempo, está tudo de novo. Parece que alguém da administração acha que aquilo lá é o seguinte: morreu, acabou. Não precisa de ter atenção. O que você me diz em relação ao que pode ser feito para resolver essa questão? Porque o cemitério ali não tem para onde crescer mais, só se for para o pico do morro que está lá, né? O que você me diz em relação a dar um pouco mais de dignidade a essas pessoas que vão lá enterrar um familiar, um amigo, está naquele momento triste, sofrendo, aí você vê lá restos mortais, você vê lixo amontoado. Você tocou numa questão que é uma questão assim, muito sensível, né, a todas as pessoas. Eu mesmo tenho vários parentes lá, meu avô, minha avó, meu tio, os amigos, né, que já faleceram, estão lá no cemitério. Então, isso atinge a gente de uma maneira muito sensível, porque quando você vai lá e vê as coisas julgadas, é como se você não tivesse um cuidado com quem já foi, um cuidado com as famílias, um cuidado daqueles que estão aqui também. E a gente precisa enfrentar essa situação. Ela é fácil de resolver? Não. Mas eu acredito na solução olhando também, trazendo investidores da área privada. Por quê? Porque você precisa ter uma prefeitura que acolha projetos da iniciativa privada. Eu costumo dizer, se a prefeitura não atrapalhar, se ela não colocar tanta burocracia, tanta barreira, ela já ajuda, né? E hoje você tem empreendedores nessa área que podem ajudar a gente a ter uma expansão, né? Ou a ter um novo cemitério, até porque lá também já está numa situação de esgotamento. Então, a gente precisa trazer parceiros para isso. Então, eu vejo que a solução vai estar por aqui. Muito bem. Área de educação. Educação, querendo ou não, ela está atrelada à cultura. Cultura e lazer na nossa cidade também é um ponto que as pessoas reclamam. Não tem muitas opções, né? Os grandes eventos que Caratinga tinha, não tem mais. Teve um candidato aqui que falou que nossa cidade está a terra do já tinha, né? Já tinha aquilo, hoje não se tem mais, né? E a gente sabe que, por exemplo, vamos citar aqui um grande evento.
ele não traz só, né, o momento ali de lazer, de felicidade, mas ele movimenta a economia da cidade, porque é um hotel como esse que fica lotado, é o taxista, o motorista de aplicativo, é o mototaxista, é o barraqueiro de segurança, enfim, movimenta. Questão da área de cultura, você compreende também que a nossa cidade está um pouquinho assim, vamos dizer, parada, para não falar outra palavra, nessa questão da área de cultura? Olha, além de estar parada, a gente precisa entender o que você disse, né? Quando a gente fala de setor de cultura, de lazer, ele afeta diretamente a economia da cidade. A gente está falando de um setor que movimenta mais de 250 bilhões no país. De cada R$1 que você investe em cultura, em lazer, esporte, volta 3 para o município, de outras formas, né? De indiretas. Então a gente precisa entender isso e na prática, eu conversando com comerciantes, eles falando, gente, precisa voltar às festas, não é porque as pessoas gostam só da festa, né? Porque a festa, ela movimenta a cidade, a pessoa compra uma roupa nova, a pessoa movimenta. E sem falar, gente, que é uma coisa que não precisa ser menosprezada, a gente precisa de opção de lazer. Olha, eu estou com um bebê de 6 meses em casa. A dificuldade de ter uma praça para você passear, de ter uma atividade cultural, ela é muito grande. E se você me falasse, Pedro, mas o dinheiro da prefeitura é limitado. Mas, gente, nós temos um ministério, nós temos linhas para isso, nós temos como buscar parceria, nós podemos fazer parceria com a iniciativa privada também, nós podemos ter um calendário de eventos na cidade. Por exemplo, eu estava vendo que, às vezes, o imposto que a gente cobra aqui na cidade, ele é muito maior, o ISS para eventos, muito maior do que as cidades vizinhas. Será que não é hora da gente realmente olhar essa questão como uma questão importante para a cidade? Por que a gente já teve, né, uma comida de boteco, o maior melhor São João? Por que parou isso? O que falta para a gente retornar isso? E quando eu olho lá, aqui tem turismo, na placa chegando aqui em Caratinga, eu fico pensando assim, gente, pode ter tido, mas hoje não tem. Quando você sobe Pedreira e Itaúna, uma buraqueira só. E a gente tem que entender também a vocação da cidade. A cidade de Caratinga tem uma vocação para festas e eventos. E eu estou falando de todo tipo de evento. Eu estou falando de um evento gospel que faltou o mínimo também de apoio. Eu estou falando de um evento lá de food truck que a pessoa fez iniciativa própria, não teve nenhum apoio. Então, nós estamos falando de vários setores que podem dinamizar a economia da cidade e Caratinga tem essa vocação para isso. É uma cidade que todo mundo sempre gostou de vir nos eventos de Caratinga. Quem não se lembra da comida de boteco, eu ajudei mesmo nessa dar continuidade, porque eu sempre acredito, política boa, você tem que dar continuidade, não importa quem fez, importa que é boa para a cidade, a gente tem que parar com isso. Foi o outro prefeito que fez, não pode fazer. Vamos parar com isso, vamos pensar grande, gente. Vamos pensar que a cidade é uma continuidade e você tem que manter as coisas boas e agregar, né, para que a gente possa ter uma evolução. Você citou um ponto aí que a arrecadação de Caratinga é muito maior do que cidades vizinhas. E a gente vê, as pessoas falam muito que cidades vizinhas muito menores que Caratinga do que aqui. Oferece, por exemplo, aniversário de cidade. Sim. Né? Podemos citar a sua terra, Bom Jesus do Galho, minha queridíssima terra. Que ano passado levou o trio Parada Dura, Felipe Araújo, movimentou milhares de pessoas e Caratinga vai ficando para trás. Nossa economia lá girou e gerou horrores. Foi maravilhoso. Bom Jesus também estava precisando disso, então eles reergueram isso aí, eu bato palma porque realmente é aquilo que influencia dentro da cidade. É a nossa cidade, é aquilo que a gente vive, é aquilo que a gente tem, que a gente pode proporcionar para o outro e dar de retorno para a gente. E olha, eu vou te falar, além disso, né, qual que é a função de uma prefeitura? Pedro, a prefeitura vai entrar com todo o apoio? Não, a prefeitura pode entrar com um calendário de eventos, chamando as pessoas, facilitando o processo, incentivando eventos, facilitando até a burocracia. Eu fico vendo que às vezes o evento não acontece porque não consegue o alvará. Então a gente está falando de coisas básicas. Além disso, a gente pode buscar recurso do Ministério do Turismo, do Ministério da Cultura. Eu tenho acesso, eu vejo que é possível trazer. E a gente tem que começar a realmente olhar para Caratinga com mais esperança. E eu acho que a questão da cultura, do lazer, ela é essencial para a juventude também. Sabe, a gente tem que pensar que tem gente vivendo uma fase de juventude. O que faz em Caratinga? Quais são as opções? Gente, isso é sério, porque se não tem opção de lazer, o que a pessoa vai fazer? Né? Então, a gente precisa realmente disso. Justamente. Tem um grupo de pessoas, né, Luana, que enviou... Tem. Parece que eles são da mesma
turma, né? Da mesma turma, e Do todos curso. enviaram a pergunta, que na verdade é a mesma pergunta. São várias pessoas. Você anotou o nome deles? Cita o nome de todos que mandaram e a pergunta. Foi o Marco Aurélio, do bairro das Graças, a Joyce, do Anápolis, Tatiana e o Gilmar Antônio. A pergunta é a seguinte: em nome dos alunos do curso de ACS, gostaria de saber, se eleito for, o que nós formandos poderíamos esperar? Um processo seletivo, alguma coisa assim do tipo? ACS? Isso, é a Agente Comunitário de Saúde. Agente Comunitário de Saúde. Olha só, essa é uma questão específica, mas a gente precisa muito do agente comunitário. Isso é uma questão básica. Eu acho que a dengue aí já mostrou, a chikungunya está mostrando. E eu falo assim, mesmo que a pessoa fale assim, Pedro, mas aconteceu em todos os lugares, mas qual que é a ação do poder público frente a esse problema? O que a gente movimentou? O que o poder público provocou a cidade para que a gente pudesse pelo menos diminuir? Porque, olha, quem já teve caso de chikungunya na família sabe que não é fácil. E o agente comunitário de saúde ele pode ajudar muito esse processo. Então eu vejo que é uma função muito importante para a gestão pública e a gente precisa deles dentro da gestão. Tem mais perguntas? Tem mais uma pergunta aqui, do Robert Freitas, do bairro Nossa Senhora Aparecida. Como você planeja abordar a questão do desenvolvimento econômico e social em Caratinga, em especial a qualificação dos jovens? Considera a possibilidade de trazer o Senai, o SESC ou o SESI? Eu acho que mais do que isso. Olha, a gente tem uma fase de idade em Caratinga de 15 a 19 anos que mais da metade nem trabalham, nem estudam. Então a gente precisa resolver isso. Você está num momento de vida que você precisa estar desenvolvendo o seu potencial. Então você precisa estar estudando, ou precisa estar trabalhando, ou precisa estar os dois. O que falta às vezes não falta emprego, mas a qualidade do emprego precisa melhorar. Nem todo mundo quer um emprego básico, a pessoa quer e deseja ter uma função que ela se desenvolva, que se desafie, né? Então a gente precisa ter um emprego básico, né? Como no supermercado, mas a gente precisa ter um emprego de melhor qualidade também. Como é que a gente faz isso? Eu não vejo nenhum caminho de acontecer isso sem educação, no primeiro momento, né? Então, assim, a gente tem batalhado aí, eu fiquei muito feliz com a notícia da vinda do Instituto Federal. O Instituto Federal, ele é uma estrutura, né, de ensino público gratuito, de qualidade, que tem também muito ensino técnico, hoje ele está voltado muito para o ensino técnico, e a gente pode ter um técnico, inclusive, de agropecuária, né, que é uma força que a gente tem e que precisa ser desenvolvido, porque sem conhecimento a gente não avança. Além disso, a gente pode trazer para Caratinga alguns hubs de inovação. O que é hub de inovação? É a gente juntar essas empresas de tecnologia e dar oportunidade para jovens aprender tecnologia, que é uma ferramenta que vai estar ligada em qualquer atividade, né, empresarial. Né? A gente já viu aqui, eu tenho curso de ciência da computação, os meninos não ficam nem sem emprego. E mesmo quem é de outra área, quando sabe tecnologia, avança muito mais rápido. Pode ser da área da saúde, do direito, né? Então a gente precisa ter um centro, um polo de tecnologia, porque isso pode fazer a nossa cidade avançar muito mais rápido. Muito bem. Tem mais algum ponto específico que você queira pontuar? Olha só, eu digo que a gente atravessa um momento que a gente está preocupado com a nossa cidade. Eu, pessoalmente, acho que a cidade está um pouco largada, um pouco jogada. Eu acho que a cidade está suja. Eu acho que a gente tem problema de segurança pública. As manchetes de homicídio estão ocupando mais espaço do que as manchetes de lazer, de cultura, né? Além disso, a gente vê, né, que na segurança pública a gente precisa inventar a roda. A gente pode usar a inteligência. A gente pode trazer, por exemplo, a Guarda Municipal, que fez cair em Juiz de Fora 40% o índice de criminalidade. Eu estou falando de coisas práticas que acontecem, que a gente tem que buscar os melhores exemplos. Né? Então, assim, estou falando de infraestrutura urbana, que a gente precisa melhorar, da saúde. O que eu quero dizer é que as pessoas têm que participar. Essa cidade é nossa. Acima de tudo, mesmo que tenha muitos candidatos, essa cidade é nossa e nós temos que participar dela, porque a solução vai vir daqui de dentro. Ela não vai vir de fora. Ela vai ser construída e eu acho que a gente está desperdiçando o maior patrimônio que a gente tem, que é a participação das pessoas, do trabalhador, do empresário, do agente cultural. Essas pessoas têm que opinarem.
Essas pessoas têm que participarem, trazendo ideia, que seja crítica. A crítica também é importante. A gente tem que lidar com a crítica de uma outra maneira, de uma maneira mais construtiva, entendendo que se você faz um programa lá e fala de um problema da saúde, você está ajudando o município, porque você está apontando um problema que precisa ser enfrentado. Né? Então, é só isso que eu queria dizer, que a gente participe desse processo, que a gente, nessa pré-candidatura, que a gente reflita sobre a cidade. Eu venho da área da educação, acho que é o momento para a gente pensar qual que é a Caratinga que vai chegar em breve aos 200 anos, que Caratinga que a gente quer para a gente e para os nossos filhos. 200 anos, hein? E a gente vê cidades menores, Sim. aliás, cidades mais novas, vamos dizer assim, né? Muito mais à frente, anos-luz à frente que Caratinga, né? Você está acompanhando a entrevista com Pedro Leitão, pré-candidato a prefeito de Caratinga, e agora a Luana tem uma questão para perguntar também, né, Luana? Sim, pertinente até. Estamos aí numa situação caótica com o trânsito de Caratinga. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso, se você tem algum planejamento, como que você se sente dentro, né, desse cenário que a gente vive. Eu fico pensando assim, se tem jeito, porque a quantidade de carros aumenta. Muito maior. Vai aumentando, né? Mas a estrutura não cresce aí. Sabe por quê? Porque, na verdade, em vez de Caratinga crescer, Caratinga está inchando. Caratinga cresce sem um projeto de desenvolvimento. Então, as pessoas vão construindo prédio, e eu acho que é bom que construa mesmo, a cidade precisa de construção, mas como não tem um projeto de desenvolvimento, essas construções vão sendo feitas no mesmo lugar. A gente tem um plano diretor que, mesmo que exista, não está ajudando a cidade, porque ele não foi pensado para um plano diretor que desenvolva a cidade. Para onde nós vamos crescer? Como é que a gente vai setorizar a cidade? Será que a gente pode ter alguma atividade que possa ser deslocada para uma área mais adequada? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Então, o trânsito passa por um projeto de desenvolvimento, porque quem já andou no trânsito no horário escolar, gente, sinceramente, Caratinga está ficando impossível, a gente fica parado dentro do carro e não precisava ser assim. Mas tudo bem, hoje chegou nessa situação, então a gente precisa retomar o projeto de desenvolvimento e temos também que voltar a pensar e implantar a Guarda Municipal. Eu acredito na Guarda Municipal para a gente organizar o trânsito, a gente precisa organizar o que tem, né? Se a coisa chegou no momento, precisamos começar a organizar, ter um projeto de desenvolvimento, redefinir as coisas, ter um diagnóstico de como é que a gente pode melhorar, mas se a gente não tiver um desenvolvimento, se a gente não asfaltar o acesso aos distritos, se a gente não fizer um contorno na cidade, criar áreas setorizadas, a tendência é piorar. Né? E a gente precisa entender também, né, que existem algumas ações como incentivar estacionamentos, né, a construção de estacionamentos para desafogar também áreas centrais que às vezes ficam ocupadas por um carro o dia inteiro, e a gente tem que lembrar que aquela área é pública, ela deve servir às pessoas. Quando um carro ocupa o dia inteiro ali, às vezes, sem uma organização, você está ocupando com um veículo privado uma área que é pública. Então as pessoas estão espremidas, os carros para transitar estão espremidos e muitas vezes esse estacionamento sufocando a cidade. Você falou numa questão aí que eu já ia abordar com você também, a questão da Guarda Municipal. A meu ver, Caratinga já até era para ter, né, uma grande equipe de guarda municipal que vai ajudar não só na questão do trânsito, mas também em várias outras, né? Então, sim, você também acha importante a implantação da guarda aqui na nossa cidade, né? É mais do que acho importante. Eu fui buscar exemplos, eu fui ver quem implantou, como implantou, se é possível, se não é. É possível e tem mais benefícios do que só o trânsito. Você também tem um benefício de segurança pública, você diminui o índice de criminalidade, porque você não pode ter a polícia militar cuidando de tudo. Quer dizer, você pode ter mais pessoas ocupando a cidade, trazendo mais segurança para a cidade, né? Inclusive com outras funções. A Guarda Municipal pode ajudar a organizar a cidade, né? Quando a pessoa joga o lixo fora da hora, aquilo também a gente tem que coibir ações como essa, ações de vandalismo, né? Então eu acredito na Guarda Municipal e é possível implantar e dá para fazer.
E a gente tem que buscar aonde foi implantado com a melhor forma, qual que é a forma mais eficiente, qual que é a forma mais adequada para Caratinga. Então, o que não pode é ficar parado, é do jeito que está, jogando poeira debaixo do tapete, achar que é isso mesmo. Muito bem. Funcionalismo público. Essa galera que está aí por trás, né? Muitas vezes a gente não vê, mas está ali ajudando a máquina, né, pública a funcionar. Existem relatos, eu já vi alguns comentários, vários comentários, de que vários funcionários estariam sofrendo perseguições, pressões, inclusive teve uma funcionária pública que mandou aqui sobre isso, está sobrecarregada. O que você nos diz a respeito do funcionalismo público? Você, sendo eleito prefeito de Caratinga, você vai ser um prefeito próximo aos funcionários, né, aos que ajudam a máquina pública a funcionar? Olha só, eu acho que mais do que falar, a gente tem que mostrar o que a gente já fez, a experiência, né? Porque eu acho que uma coisa é falar, outra coisa é você já passar. Porque me preocupa muito pessoas que às vezes não têm experiência na gestão pública de achar que prefeitura é uma empresa. Uma empresa é uma coisa, e eu já administrei os dois. Prefeitura, gestão pública é outra coisa. No final do mês ali, não é importante você ter dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa significa que você deixou de comprar o remédio que a pessoa precisava. Dinheiro em caixa, muitas vezes, significa que aquela vaga de creche que podia ter aberto, você não abriu. Então, é diferente. E outra coisa, a questão do funcionalismo público. Então, onde eu passei, eu sempre trabalhei bem com funcionalismo público. Sabe o que é? Tem uma impressão que o funcionalismo público não trabalha. É mentira. É mentira, trabalha e muito. O que ele quer da gente é clareza de qual que é o objetivo, é trabalhar correto. A pessoa passou num concurso, ela quer servir a população, mas ela quer saber qual que é o trabalho dela, qual que é o objetivo, aonde ela vai chegar. Ela quer saber também que ela pode manifestar a sua opinião, ela pode falar assim, olha, isso aqui na minha opinião não está certo. Tem que falar por que não, isso ajuda. Então é trabalhar sem perseguição, com participação, mas lógico, né? Todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que ajudar. Então, se está ali, a gente tem uma missão importante e nobre, que é servir o município, e a gente tem que usar os melhores talentos nossos que tem do funcionalismo público, mas é orientando, é tendo um planejamento claro, né, de trabalho, que a gente trabalhe com harmonia, porque o clima de trabalho também influencia muito. Se a pessoa não sente aquela pressão, se ela tem clareza do que tem que fazer, todo mundo trabalha satisfeito e acaba servindo melhor. Como vocês viram, o convidado de hoje é o Pedro Leitão. É claro que uma entrevista como essa a gente não consegue abordar todos os temas, todos os assuntos. Aliás, nem se pode falar muita coisa porque é um período de pré-campanha. Então, assim, tem perguntas que nós vamos poder fazer em outro momento, quando de fato tiver a campanha, como diz, né, pegando fogo mesmo para valer. Aí sim a gente vai poder fazer perguntas mais aprofundadas, mais objetivas. Mas um momento como esse, né, 40, 50 minutos de entrevista, é o suficiente já para você ter uma noção, né, do grau de conhecimento de cada candidato. Tá? Antes, eu quero te fazer um pedido final, mas antes eu quero te agradecer mais uma vez por ter tirado um tempo, vindo até aqui ao estúdio, conversado com a gente, respondendo as minhas perguntas, da Luana, dos nossos internautas que mandaram essas perguntas para você aqui. E para fechar, aliás, antes de fechar, eu quero te fazer um pedido. Quero que você olhe para essa câmera ali e fale direto para o povo de Caratinga. Fala direto para os munícipes, assim como eu, né? Por que você está preparado para ser prefeito de Caratinga? Por que nós caratinguenses devemos, dentro do que pode ser falado, tá? Por que nós caratinguenses devemos votar em Pedro Leitão para prefeito de Caratinga? Olha, primeiro assim, não posso pedir voto aqui, mas o que eu posso falar é um pouco do que está no meu coração. Eu amo essa cidade, a cidade que eu nasci, que eu cresci, a cidade dos meus pais, que nasceu meu filho, e eu tenho uma relação muito profunda com Caratinga. Nesse momento, eu vejo a cidade, se ela pudesse falar, ela estaria pedindo socorro, pedindo cuidado, pedindo carinho, pedindo atenção. E esse é o momento que a gente não pode virar as costas. Eu sinto que eu estou preparado para essa missão, mas é uma preparação que vem da trajetória. Eu me preparei quando eu saí de casa aos 14 anos, quando eu fiz meus 2 cursos superiores, quando eu fiz mestrado, doutorado, quando eu expandi a Doctum e administrei uma instituição de 20 mil alunos, quando eu fui para a Secretaria de Educação, conheci a educação do município, quando eu fui para a Secretaria de Estado, relacionei com o Estado inteiro. A preparação vem
desse processo, quando eu fui candidato a deputado federal e tive mais de 40 mil votos, isso tudo estava me preparando para poder colocar meu nome à disposição. Eu queria dizer uma coisa, converso muito com as pessoas, cuidado para a gente não ficar perdido nessa polarização que tomou conta do país. Às vezes eu converso com a pessoa assim, a pessoa é bolsonarista, não, a pessoa não gosta do Lula, não gosta do PT, outro é lulista, não gosta do Bolsonaro, e esse de um não gostar do outro está impedindo as pessoas de fazer a avaliação correta de quem nós vamos escolher para poder gerir a nossa cidade a partir do ano que vem, de quem nós vamos escolher e se está preparado para essa missão. Porque eu falo o seguinte, Elcio, quando a gente vai no médico, você tem um problema de saúde, a gente vai escolher um médico, não é se ele é Atlético ou Cruzeiro, é se ele é bem formado, se ele é bem qualificado, se os clientes que passaram na mão dele, os pacientes, o referenciam, se ele está preparado para fazer aquela cirurgia. Então, eu acho que é importante que a gente pense nisso e não deixe que essa polarização ela limite a nossa capacidade de analisar o que realmente a cidade precisa agora. Muito bem, 2 últimas perguntas. Eu vou colocar na tela aqui. Qual que é o seu Instagram? pedroleitão.mg. Está aparecendo na tela aqui, olha, bem grande no meio aqui, o Instagram. Lá você vai poder acompanhar mais o dia a dia do Pedro, né, os movimentos da pré-campanha, da campanha quando iniciar de fato. E eu sempre digo o quê? Que o meu... Ele tá aqui em cima da minha cabeça. O meu tá pequenininho aqui em cima, o meu Instagram, tá? Tá por aqui, acessa lá também, mas o do Pedro tá bem grande aqui para você acessar. E Pedro, você está pré-candidato em qual partido? PDT, né? Muito bem. Então é isso, vocês acompanharam a entrevista com Pedro Leitão, pré-candidato a prefeito de Caratinga. Pedro, mais uma vez, muito obrigado, né? Foi muito importante, esclarecedor. Eu, particularmente, tinha uma visão e estou tendo outra agora. Muito positiva, aliás, que bom, inclusive. Tá? De suma importância, toda a oportunidade que a gente tem de olhar o outro, de ouvir o outro, isso é muito importante. Então as perguntas eu acredito que foram bem objetivas, as respostas também foram bem claras e o público com certeza deve ter ficado satisfeito também, assim como nós, não é, Elcio? Com certeza. Eu queria agradecer pelo espaço. Isso que vocês estão fazendo é um serviço à cidade. É a oportunidade da gente conversar com as pessoas, né? Porque aqui a gente está conversando com tanta gente sobre a cidade que a gente mora. Isso é importante para mim, para os outros pré-candidatos, para as pessoas que moram em Caratinga. Então, parabenizar pelo projeto aí. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Na pré-campanha, na campanha. Luana, mais uma vez, obrigado, minha querida. Eu que agradeço. Aqui. É o comecinho, né? De um projeto grandioso que vem por aí, né? É o start. Vocês vão ver a Luana muito por aqui ainda nas telas aqui do Polícia 24 Horas Minas, do perfil e tudo mais. Tudo mais. É isso? Com certeza. A vocês que acompanharam, meu forte abraço. Vem mais entrevista por aí, breve. Meu breve, vocês já sabem, né? Tá logo ali. A todos um forte abraço e até mais. Tchau.